Olá, amigos do canal É Tempo de Oração. Mais uma vez estamos aqui trazendo para você uma mensagem, uma oração. Antes da oração, eu gostaria de continuar falando aqui com você sobre as Escrituras, porque chama muita atenção. Quando você atenta para as Escrituras, você vê a importância de você ter o conhecimento das Escrituras Sagradas. Antes de nós começarmos a ler aqui, que eu vou para o livro de Atos dos Apóstolos, eu vou explorar aqui o livro de Atos dos Apóstolos, alguns versículos que fala das Escrituras, certo? Porque Atos dos Apóstolos a gente entende de que é o início da igreja primitiva, e a gente vê que a igreja do Senhor Jesus, os primeiros, os primitivos, eles pregavam Jesus, eles pregavam o Evangelho baseado nas Escrituras. Isso é muito interessante, você ter essa consciência, para poder você não invalidar o Velho Testamento. Embora nós estamos vivendo o Novo Testamento, a nossa fé tem que ser uma fé do Novo Testamento, certo? Nossa fé não adianta a gente seguir a cultura, os costumes, seguir de uma forma assim antiga como no Velho Testamento. Não, nós temos que seguir conforme o Novo Testamento e baseado em Cristo Jesus, certo? Baseado na pessoa do Senhor Jesus. Se você quiser ser um cristão não perfeito, que ninguém vai ser cristão perfeito, mas se você quiser se aproximar da perfeição, você tem que se basear em Cristo. Você tem que seguir os pensamentos de Cristo, os passos de Cristo, sabe? Andar como Ele andou, pensar como Ele pensou, falar como Ele falou, viver como Ele viveu, sorrir como Ele sorria. Então a gente tem que imitar a Cristo. E eu estou trabalhando bastante nisso para mim, e aquilo que é bom para mim, eu estou passando para os meus filhos, para os meus netos, passando para a minha família, seja tio, primo, quem me ouve, quem me assiste, certo? E passando para as pessoas que estão sempre acompanhando a gente através das igrejas onde a gente passou, na igreja onde a gente pastoreia, está pastoreando. Então, é assim que funciona, amigos. O cristianismo tem que ser baseado em Cristo. Deixa eu pegar o meu óculos aqui que caiu. Pois é. Então, vamos lá. Vamos à leitura da Bíblia. Já deu um joinha aí, quem não deu um joinha, já deu um joinha para poder o YouTube entender que você gostou. Tá bom? Eu gostaria que você começasse aqui comigo, já no Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Vamos meditar. Aqui, ó. Versículo 16. Varões, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Então a gente entende aqui que pelas Escrituras o Espírito Santo já preveniu, já falou, antes de acontecer, pela boca de Davi, acerca de quê? De quem? De Judas, que iria trair o Senhor Jesus. Quando você vem aqui para... Eu vou pular algumas coisas aqui. Quando você vem aqui para o versículo, capítulo 17, versículo 2, tratando de Paulo, né? Então aqui Paulo já estava convertido, Paulo aqui já estava fazendo
a obra de Deus. E olha aqui, versículo 2, 17:2. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados debateu com eles sobre as Escrituras. Então Paulo tinha de costume debater com eles, com quem sabia, as Escrituras. É comum você ver pessoas debatendo, estou falando a nível Brasil, né? Na cultura brasileira, que é bem mística, né? É comum você ver pessoas discutindo, debatendo sobre futebol, debatendo sobre filmes, debatendo sobre novelas, debatendo muitos assuntos. Mas você não vê, é raro, é difícil você ver pessoas debatendo sobre as Escrituras, a palavra de Deus. Quer dizer, aí nós podemos entender por que o nosso povo é um povo fraco, espiritualmente falando. Porque o que vai fazer a gente ser forte é o conhecimento que nós temos das Escrituras. Eu não me canso de falar sobre isso. Quando o apóstolo Paulo escreve lá para os Timóteos, falando para Timóteo, tratando-se dos obreiros, ele diz que o obreiro ele tem que ser aprovado. E um dos requisitos que inquere para que o obreiro seja aprovado é justamente apto para ensinar. Alguém que tem que estar apto para ensinar, ele tem que aprender. Não tem como ele ensinar se antes ele não aprender. Então, isso mostra que tem que aprender para ensinar. Aqui nós vemos que Paulo, ele tinha de costume se reunir entre aqueles que realmente tinham o mesmo pensamento dele, né? Vamos nos reunir para a gente discutir esse assunto da Bíblia. No caso, na época, a Escritura, porque na época não existia a Bíblia. Nesse tempo de Jesus, nesse tempo de Paulo, dos apóstolos, na igreja primitiva, não existia a Bíblia. A Bíblia, como eu já falei no outro vídeo, passou a existir a partir do 4º século para o 5º século. Quer dizer, se eles tinham uma dificuldade para ter acesso às Escrituras, porque na época não existia a tecnologia que existe hoje, a gráfica, não existia o maquinário para a produção dos livros, não existia a tecnologia, a facilidade que existe hoje nos nossos dias, a luta que eles tinham para poder ter acesso às Escrituras, mas mesmo assim eles se esforçavam para obter informações e o aprendizado. Hoje, meu Deus do céu, a gente tem o tablet, a gente tem o smartphone, a gente tem o computador, a gente tem a Bíblia impressa em várias versões. Olha o acesso que a gente tem para conhecer as Escrituras, a palavra de Deus, mas infelizmente a grande maioria das pessoas, elas não estão voltadas para isso, elas não estão preocupadas para isso, elas não valorizam, né? Um outro versículo que me chamou a atenção aqui é justamente esse aqui, olha. No versículo 11, ainda no capítulo 17, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Olha aqui, ó, versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Então veja o cuidado que eles tinham,
que mesmo na hora quando iam falar do evangelho, recebiam a palavra, olha aqui, e eles recebiam a palavra em Tessalônica, porque de bom grado, quer dizer, de coração aberto, de coração quebrantado, receberam a palavra. Que palavra? O evangelho, a pregação do evangelho, quando trata-se de Jesus Cristo, falando de Jesus. Então eles ouviam de bom grado quando falavam de Jesus. Só que eles ouviam examinando as escrituras cada dia para ver se realmente era assim. O cuidado que eles tinham, pera lá, é verdade que estão falando que esse Cristo que morreu na cruz é o Messias? É verdade que nós estamos num novo tempo, numa nova era? É verdade? Então havia essa preocupação e por isso eles debatiam e buscavam entender essas coisas. Amigos, a importância de você ter conhecimento da Bíblia é muito importante. É muito importante você procurar, sabe, ler para aprender, ler para poder praticar, para poder viver. Tanto o Novo Testamento, que são as escrituras que mais o Senhor Jesus falou, que aqueles apóstolos primitivos falaram, né, das escrituras, que é todo o Velho Testamento, como o Novo Testamento, que é o Evangelho de Jesus Cristo, junto com as cartas, as epístolas de Pedro, de João, de Paulo, o próprio Apocalipse, né? E tudo que está interligado no Novo Testamento. É importante a gente saber, conhecer, acompanhado do Velho Testamento, as escrituras que Jesus se referia, que a igreja primitiva se referia. Tá bom? Eu estou trazendo isso para você porque eu quero mostrar a importância de você ter o conhecimento, ler para aprender, para entender. Tá bom? Estimulando você a ler a Bíblia, para que você não venha ficar comendo pela boca dos outros. Vamos orar? Vamos lá. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por todas essas pessoas que estão nesse canal, meu Pai. Essas pessoas, meu Deus, que estão participando comigo desse entendimento, meu Deus, dessa oração. Eu peço a sua bênção, meu Deus, para cada um. Meu Deus, que ela venha conseguir ler a Bíblia, que ela venha entender. Revela teus mistérios, meu Deus, para essa pessoa. Nós temos, meu Deus, toda a Bíblia Sagrada, que são Bíblias, são palavras, meu Deus, dentro da Bíblia que foram experimentadas. Os homens, quando tiveram o cuidado de formar a Bíblia, meu Deus, é assim que nós cremos, induzidos pelo teu Espírito, justamente para a futura geração, que é cada um de nós, meu Deus. Então, eles tiveram esse cuidado de canonizar, de examinar, das versões. A gente sabe, Senhor, que Satanás, o grande, o dragão, a antiga serpente, o querubim, vai fazer de tudo, meu Deus, para haver confusão na tua palavra, para que haja conflito na mente da pessoa, para que haja, meu Deus, confusão no entendimento da pessoa. Mas eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, a tua bênção sobre estas pessoas, para que o teu Espírito as conduza, meu Pai, e não deixe elas ficarem em dúvidas quando elas leem a Bíblia, quando elas examinarem as Escrituras. Eu te peço isto, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, e já te agradeço a bênção do Senhor. Te agradeço pela bênção do Senhor sobre a minha vida e sobre a vida de todos esses que estão comigo nesse canal. Estejam orando, sejam inscritos, estejam com os nomes escritos dentro desse canal. Nós abençoamos em nome de Jesus e todos digam amém. Graças a Deus. Amigos, crê no seu coração que Deus ouviu nossa oração e pense nisso que eu estou falando para você. Procure examinar as Escrituras, porque no tempo de Jesus
era apenas o Velho Testamento. Hoje nós temos o Velho Testamento juntamente com o Novo Testamento. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.